pessoal do Cabelo Literária, tudo bem? Uma superfície de gelo ancorada no riso. Qual será o assunto dessa semana? Então, nessa semana, nós somos atormentados por todos os tipos de opiniões em relação à vida alheia. Na verdade, em relação ao que a mídia passa da vida alheia. Então, nós tivemos um beijo gay, nós tivemos um sexo na TV, nós tivemos, enfim, uma série de coisas que as pessoas ficaram muito incomodadas, ameaçando até boicotar a novela e realmente parar de assistir o tal Big Brother, afinal de contas não era lá essas coisas, o que é totalmente mentira, porque todo mundo assiste, todo mundo reclama, e quando começa Big Brother, a nossa timeline do Facebook ou de qualquer outra rede social não para de falar. E de qualquer maneira, isso incomodou demais as pessoas. Por que incomodou? Porque as pessoas não conseguem cuidar da própria vida. Simples assim. Gente, desde que nós somos pequenos, as pessoas, nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, qualquer familiar, qualquer pessoa adulta à nossa volta, nos contam histórias, contos de fada. Né? E nesses contos de fada, nós já vamos nos acostumando a entender que existe o bem e que existe o mal. Só que a gente não leva isso para a vida real. E aí eu queria muito falar, primeiro, que assim, se não tá ameaçando o seu bem-estar, sabe? Se não tá fazendo mal, que mal tem na sua vida? Seu vizinho é gay, seu vizinho é hétero, seu vizinho é... O que importa? Gente... é a vida do cara, sabe? Chega. Se o cara é bom, se o cara é bacana, se o cara não faz mal a ninguém, se o cara não matou ninguém, se o cara não ameaçou ninguém, beleza, tá tranquilo, tá em paz. Cadê essa ideia, essa concepção de vida de que existe o bem, que existe o mal e que isso que importa no mundo? Se você só passa amor, eu não quero falar palavrão nesse vídeo. Você entende? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Então qual é que é? Se estão beijando, se tem duas minas, dois caras, 3 pessoas beijando na TV, gente, jura? Jura mesmo? A sua concepção de moral, a sua concepção de vida é tão sensível a ponto de que uma cena de novela vai te atrapalhar? E são personagens, e se são pessoas ao seu redor... De novo, vocês estão fazendo bem, vocês estão se amando, cara. Be happy, vai viver sua vida, sabe? Qual é que é, gente? Por que tanto mimimi por causa disso? Nós estamos vivendo numa época que existe a moral politicamente correta, nós estamos vivendo numa época em que a religião tem pautado tudo que a gente fala, tudo que a gente faz e deixa de fazer. Né? Nós já tínhamos isso com a religião católica aqui no Brasil, porque nós somos um país que, por mais que nós dissemos, é um estado laico. Cara, não é tão laico, todos os nossos feriados são católicos, e de qualquer maneira nós temos aí agora os evangélicos também querendo pautar a nossa vida em relação à religião. E a minha religião, alguém perguntou? Não, ninguém perguntou. E a sua religião, alguém perguntou? Não, ninguém perguntou. Por quê? Porque se você tem a sua religião na sua casa, na sua igreja, onde quer que você vá pregar a sua religião, gente, tudo bem. Você é feliz? Demorou, cara. Você prega o amor, não faz mal a ninguém, tá ótimo, tá bacana. E por que eu resolvi indicar esse livro que eu vou indicar hoje? Eu até vou pedir desculpas antecipadamente, porque eu estou monotemática. Eu estou numa época de ler e reler Hilda Hilst. Eu, inclusive, já fiz até outro texto sobre a Hilda esses dias, porque realmente eu tô cada dia mais impressionada em como eu passei pela Hilda e não notei essa crítica que ela tem sobre a sociedade e sobre todo mundo, sobre você, sobre mim, sobre todo mundo que lê, que não lê, sabe? E também tem o fato de que eu vou indicar esse livro especificamente porque nós temos uma dificuldade enorme, isso nós, sociedade brasileira, né, de entendermos que os senhores de idade também vivem. E esse foi um dos pontos cruciais na novela e que fez esse mimimi todo. São 2 senhoras de idade se beijando. E aí pronto, né? As pessoas não suportam entender que as pessoas têm uma vida e que a vida pode ser seguida independente da idade, né? E isso é muito complicado pra gente.
é complicado mesmo, né? Nós vivemos numa sociedade que nos pregou esse tipo de ensinamento no decorrer dos anos. E aí a Hilda, ela vinha pra justamente falar, cara, vocês não têm a mínima ideia que quer viver, jura? Tipo, ela virou, obviamente, né, ela envelheceu, e ela virou uma senhora de idade meio Dercy, assim, né? Ela se reinventou na escrita, lançando livros meio que pornôs. Ela falava tudo que vinha na telha dela, pensava o que ela bem entendia e repetia o que ela bem entendia e vivia a vida dela lá na Casa do Sol, lá onde ela bem entendesse, com os amigos e desamigos, sabe assim? E ela pra mim representa justamente isso. E esse livro aqui, que é Uma Superfície de Gelo Ancorada no Riso, pra mim é justamente o nome que nossa sociedade tinha que ser. Nós vivemos numa superfície de gelo ancorada no riso, onde eu não vou precisar explicar isso, sério, essa ligação pra mim, quando eu vi esse título eu falei, cara, vou ter que repetir, vou ter que falar sobre Hilda, né? Eu indiquei num dos vídeos anteriores uma coletânea de entrevistas, e esse daqui, na verdade, é uma coletânea também, mas de trechos e frases da Hilda nos livros dela, né? Inclusive, são vários livros. Nós temos A Obscena Senhora Dee, Cartas de um Sedutor, Cascos e Carícias e Outras Crônicas, Com os Meus Olhos de Cão, Contos dos Carmen, Textos Grotescos, Estar Sendo Tecido, Fluxo Floema, Kadosh, O Caderno Rosa de Lori Lambe, Rútilos e Tudo Me Move de Ti. São todas essas obras que foram retirados os trechos que fazem parte desse livro aqui. E nós temos aqui nessa coletânea, que é separada inclusive por espécies de capítulos, cada um com um assunto. Então a primeira é Ouso Pensar, que é justamente minha preferida, e que é com base nela que eu vou convencer vocês a entenderem, né, que por que eu tô repetindo o assunto. A Tarefa do Escritor, eu pulei um aqui, Corja Humana, enfim, são vários. Esse Aberto do Peito, cada um tem um assunto e traz consigo os trechos importantes. Então eu separei algumas partes para vocês, porque como é um livro de trechos, fica muito difícil eu fazer uma indicação tão efetiva. Mas os trechos que eu separei, eu espero que eu consiga convencê-los do que eu tô querendo dizer com tudo isso. Então vamos lá, olha só. Ai o mundo, ai eu. Essa voz solitária do sujeito que se retrata como um dos únicos dotados da habilidade de pensar, insiste em se opor ao que considera um mundo existencialmente esvaziado. Os seres sonâmbulos que habitam essa terra desolada são, contudo, justamente quem se deve alcançar, e isso arma um cenário onde ocorrerá o curto-circuito da tentativa de comunicação. É preciso que os homens aceitem a palavra que lhes é ofertada para que se tornem capazes de atentar ao sentido de sua própria existência. Mas uma espécie de boçalidade voluntária os leva a desprezar o convite à reflexão. Isso aqui não é nem um trecho da Hilda em si, é a abertura deste livro aqui, dessa coletânea, e que conta um pouco desse argumento que sustenta a obra ilstiana, né? O que a Hilda Ilst queria falar com tudo isso? Que nós temos medo de pensar, que é difícil a gente pensar, que nós fizemos uma boçalidade humana, que a gente vai vivendo e vai repetindo o discurso, sem pensar, porque pensar dói. Pensar dói, gente, é difícil pensar. E é verdade, eu estou me incluindo nisso também. Quantas vezes eu não repeti discurso sem nem pensar? Porque era muito mais fácil pra mim. Entende? E a maioria, os personagens da Hilda, a maioria não, todos os personagens da Hilda sofrem em algum momento do livro com essa dificuldade. Quem eles são como humanos, quem eles são na sociedade e, enfim, como se eles devem ou não pensar. E aí agora sim um trecho da Hilda para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Às vezes eu pensava que a vida não tinha o menor sentido, mas logo depois não pensava mais porque a gente nem sabia pensar. E não dava tempo de ficar pensando no que a gente nem sabia fazer. Pensar. Tem horror de quando começa a pensar. É repugnante. Graças ao Demo, dono do planeta, há muita pouca gente que pensa. Ainda bem. E ela sempre tem essa dose de humor, né? Sempre tem essa dose de humor. E aí, ela fala em um dos livros, que é A Obscena Senhora Dee, que é um dos meus livros preferidos da Hilda, que devia até fechar esse vídeo. Que coisa nojenta, tio! Por que, Eulália? Porque ninguém gosta de falar dessas coisas.
Pois olha, se todo mundo lembrasse de que ele sai pelo cu, todo mundo seria mais generoso, mais solidário, mais virgem. Tá todo mundo mal. Ontem também senti uns troços aqui dentro. Tu precisa meter dia 10? Não me chama de dia 10, tu sabe que eu não gosto. Por que, hein, pai? Por que chamam ele de dia 10? Porque ele grita pra mulher todo dia. Hoje não, só dia 10. Por que, pai? A mulher quer meter, menino, e ele só mete de cabeça fresca no dia do pagamento dele, dia 10. Desculpem o trecho um pouco caliente demais. Mas é difícil também não citar trechos calientes quando eu falo de Hilda Ilch. Mas se vocês entenderem o porquê de tudo isso, qual que é o lance de tudo isso, é justamente de que pensar dói, de que a gente vai vivendo a nossa vida e que a gente só pensa de cabeça fresca no dia de pagamento e que, enfim, são várias coisas, gente. Eu não vou poder explicar tudo pra vocês porque a obra se explica por si mesma, os trechos se explicam por si mesma. Fica difícil não citar só um trecho, só 3 trechos, só uma coisa, sabe? Assim, porque é sensacional todo esse livro, todos os trechos, a gente já faz isso como leitor, e aí fizeram isso pra gente num livro só. E eu espero que vocês comecem a pensar, eu espero que vocês coloquem a mão na consciência junto comigo, sabe? Junto com o pessoal do Cabine, junto com todo esse mundo, né, na internet, de que assim, pensar dói, mas a gente tem que pensar no que é bom, o que é ruim. Até que ponto a vida alheia nos atrapalha de tal maneira que a gente tem que realmente, sabe, causar todo esse burburinho, todo esse bafafá por conta da felicidade dos outros, sabe? Até que ponto a minha felicidade te incomoda tanto? Se eu tô fazendo bem, se eu só tô amando, se eu tô desejando bem, que mal tem, sabe? Por quê? Vocês levam isso tão a sério? Vamos parar, vamos dar uma respirada, vamos parar de ser essa superfície do gelo ancorado no riso, sabe? E vamos parar de fingir que tá tudo bem. Vamos parar e rir depois da situação, né? Nós somos complicados, seres humanos e tudo mais, então vamos entender isso de verdade. E se a pessoa... Vamos terminar esse vídeo com esse pensamento. Já que eu não terminei com aquele trechinho, vamos terminar com esse pensamento. A própria Hilda tinha esse pensamento. Se você tá fazendo o seu, você tá amando o próximo, não tá fazendo nada errado. E quando eu digo nada errado, não é referente à moral e aos bons costumes. Você não tá matando ninguém, não tá machucando ninguém, não tá fazendo, sabe, não tá acabando com a vida de ninguém. Cara, fechou. Vive sua vida e deixa dos outros. É isso, gente. É até um tom sério que eu estou falando isso, porque realmente eu não podia falar de outra coisa, eu não podia citar outro livro, e me perdoem por ser tão monotemática. Mas quando vocês começarem a ler Hilda, e os que já começaram vão entender por que eu não podia deixar de citar Hilda Ilch. É isso. Até semana que vem. E semana que vem vai ter uma surpresa pra vocês. Não vai ser um tema da atualidade. Beleza? Tchau! As guerras são feitas pra quê, afinal? Sim. As guerras são feitas pra matar os outros. Porque de repente o mundo fica cheio de gente que come, gente que enche as privadas, gente que cozinha, entope as caixas de gordura. E isso não é bom. É preciso matar agentes para que as privadas fiquem limpas e as manilhas se esvaziem das penas de galinhas e do pó de café. Que fique tudo limpo e brilhante por algum tempo, enquanto cagam algures. Desculpa. Hilda.